Sabe quando você pega um rádio, olha para ele e tem a sensação que já viu esse rádio em algum lugar? Você faz o unbox, liga, testa funções e continua com aquele déjà vu? Pois é, hoje vou apresentar o rádio portátil de bolso, o Hangrong-Da K603, um rádio AM, FM, ondas curtas, que parece ser um clone de outro rádio que apresentei aqui recentemente, o Ritex V115. O que eles possuem em comum? Tudo, ou quase tudo. Volta e meia a gente se depara com um rádio inspirado em uma marca famosa do passado. Mas dois rádios de empresas diferentes, quase gêmeos de um mesmo país, é algo bem estranho, bem canibal. Tenho certeza que vai dar para falar muito destes aparelhos, mas vou deixar os comentários para depois do unbox e review do Hangrong-Da K603. Chegou a hora de abrir mais um aparelho, que é esse aqui, o Hangrong-Da K603. Essa aqui é a pronúncia correta. Hangrong-Da, que é um rádio irmão do Ritex, né? Deixa eu ver aqui. Praticamente muito idênticos, né? Espero que tenha diferenças no rádio depois quando eu abrir ele. São praticamente irmãos esses rádios, né? Vamos dar uma olhada então. Hoje é o dia do Hangrong-Da. Vamos deixar o Ritex de lado, mas de vez em quando eu pego ele só para fazer uma comparação rápida, porque eu vou tirar um dia só para fazer uma comparação de desempenho entre esses dois aparelhos, que são de empresas diferentes, mas que me parece que utilizam a mesma placa, né? Muda um pouquinho na parte visual, mas são as mesmas funções praticamente. O que um rádio tem, o outro tem também. Vamos ver aqui o manual de modelo K603, ele está todo em inglês aqui. Já temos as funções, a introdução do rádio, notas, bateria, instalação, cartão TF. E não tem muito mistério, é o básico, né? E olha só, lateral, microfone de gravação também na parte de cima. Cartão TF eu sei que é de 32 GB, FM de 64 a 108, mas dá para deixar de 88 até 108 se desejar, AM de 520 a 1710, ondas curtas de 4.75 MHz a 21.85, ele roda MP3, WMA e Wave. Wave, que é o arquivo mais próximo, mais fiel, podendo ser o que eu posso dizer assim, quando você pega e ripa um áudio de um CD através de um bom software no computador. Então o Wave é o que tem a melhor definição de áudio e é o que eu recomendo se você tem um bom espaço em HD, tem CDs, quer passar para dentro do computador, utilize sempre o Wave aí para você não perder qualidade. Bluetooth 5.0, entrada de playback aqui é 3 mm a entrada de áudio, da parte de linha. Nós temos aqui também o número de emissoras que pode ser salva na memória, que é FM 80, AM 60, ondas curtas 300, que é um rádio bem voltado ainda para as ondas curtas, né? Bom, e aí temos demais outras características aqui, micro USB, etc, etc. Vamos tirar então esse pequeno brinquedinho aqui. E aí está ele. O Hangrong-Da, é um pouquinho difícil aí tem que dar uma enroladinha na língua. Hangrong-Da K603. Meu Deus, mas é idêntico, né? Parece até que é o mesmo rádio. Tem aqui, ó, uma diferença na entrada USB, mas tirando isso, o que eu tô vendo aqui é praticamente o mesmo sistema. Tem algumas diferenças aqui de posicionamento dos botões. Microfone é tudo no mesmo local.
Aqui é uma antena telescópica, vamos ver aqui. A antena telescópica do Hanrong da tem um estágio a mais, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o Hanrong da tem 7 estágios. Tem uma antena também de 360 graus, o que é muito bom. Na parte de trás, nós temos aqui um adesivo apenas, e eu não gosto de adesivos, não fica com uma aparência profissional. Se a gente for olhar, ó, a inscrição, direto no plástico, fica muito mais profissional. Não gosto. Então aqui a parte de trás, é praticamente também uma cópia, né? Não sei se são... Qual dos dois é o primeiro? Eu acho que talvez o Retex seja o primeiro, mas tá muito, muito idêntico. Vamos tirar a bateria, tirar o plástico de proteção e vamos fazer esse radinho aqui tocar, né? Antes de dar uma passadinha rápida pelas funções do aparelho. Vamos ver aqui. Microfone, botão de liga e desliga, mood, FM AM, ondas curtas, o menu aqui, o mesmo sinalzinho das posições de tocada do MP3, memória, arquivos gravados, gravação, delete, play, pause para frente e para trás, digitação rápida e o volume. Eu estou tendo um déjà vu aqui. Vou ligar ele. Welcome. Vamos fazer um scan rápido aqui. Ele tem uma antena um pouquinho maior. Vamos ver se ele consegue pegar mais emissoras, porque aqui já é um teste do quanto eles conseguem receber de sinal com esse monte de LED que eu tenho aqui em cima de mim, nas laterais. Fazer então a busca por emissoras aqui nessa interferência. Parou na rádio local. Vamos ver se ele vai conseguir receber algum sinal de outra emissora que não seja local. E depois eu vou lá fora fazer os testes de sensibilidade no FM e outras faixas. Recebeu um sinal aqui, ó. Itapema está recebendo. Itapema é um dos sinais mais fortes para mim, então geralmente para aqui, mas eu acho que vai ficar só nisso mesmo, no sinal da Itapema. Vamos parar aqui, tirar o som e baixar aqui a antena telescópica para a gente fazer um teste aqui com o cartão TF. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aí, cartão colocado, ele já saiu tocando aí. Vai ver que basicamente temos as mesmas funções do Retex, olha só. Ele está mostrando ali na tela. Na parte superior, cartão TF adicionado. O tempo transcorrido da música, tempo total, quantidade de arquivos, o nome da música. Isso é uma coisa boa que eu acho nesses rádios, é que ele dá o nome do arquivo que está aqui. Tipo de arquivo de áudio que está rodando, nesse caso aqui MP3, e ele está ali em 320 kbps. Então, não vi nenhuma diferença aqui. Equalizador está na posição normal. Vou ver se eu entro aqui, consigo entrar aqui. Aí, ó. Equalizador. Tipo de... que ele vai rodar a música, se é aleatório, se é sequencial. O equalizador, para escolher o tipo de equalização que você quer. Ele já tem as pré-equalizações, rock, pop, clássica. E é isso aí também. Então... parece que está tudo ok aqui. Vamos fazer uma gravação. Será que ele consegue gravar a música que está rodando no próprio cartão SD? Vou dar uma subida no som aqui para sentir um pouco do peso dessa música. Ver se o alto-falante é bom também. Parece também ser muito semelhante, mas se a gente olhar aqui contra a luz... será que é o mesmo alto-falante? Eu acho que é, sim.
Vamos ver a equalização. Pop. Rock. Jazz. Clássico. Country. Slow bass. Normal. Rock. Street with your red lips and funky beat. You better put your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Eu não vi muita diferença de som em relação ao Retex, mas isso é uma coisa que nós vamos ver depois no outro vídeo fazendo as comparações. Bom, basicamente aqui o que eu vejo aqui é uma interface um pouquinho diferente em termos de visual. Mas a placa deve ser a mesma, com as mesmas funções e uma antena um pouco maior aqui. Porque o resto, olha, praticamente igual. Não dá pra gente dizer quem nasceu primeiro. Depois tem que fazer uma pesquisa para ver quem nasceu primeiro, se o Han Rongdao ou o Retex. Bom, deu aqui. Vamos parar de blá 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 e vamos direto para o que interessa, que são os testes práticos de recepção. Vamos começar então o teste, iniciando no AM, à noite. A noite sempre favorece, então vamos ver o que chega por aqui. Estranho, parece que ele dá um pulo, um ruído ali. Depois estabiliza no AM. São negociados em bolsa e podem ser adquiridos, por exemplo, por empresas que queiram neutralizar as emissões de carbono decorrentes de suas atividades. As distribuidoras de combustíveis de compra desses papéis, uma maneira de vou parar por aqui. Não estou gostando do teste do AM dele. Estou achando o AM bem ruinzinho. Muito ruído. Parece que tem um delay, um atraso na sintonia. Não gostei não. Vamos passar então para ondas curtas agora. Apoio, porque ele vai favorecer a toda a cadeia produtiva. um projeto que garante participação na Invasion of privacy practically 24/7 to some degree, and there have been some disturbing cases. Taking a peek. Well, you can see how that's being, see how this has time. ช่วยมาดูนะครับวัดประกอบด้วยที่เพชรประมงการสหประชาชาติ自然资源部昨天发布，初步核算，今年前3季度全国海。Si quieren como no existe, mira, podemos hablar de que ameaçam a estabilidade da economia nacional. Pedro Tourinho, do PT de São Paulo, chama atenção para a recorrência de acidentes fatais e ferimentos que ocorrem anualmente em silos de grãos no Brasil. Mascarados. You ask yourself.
Ó, aqui tem um espúrio do rádio aqui, em 104.0. As regras do jogo. O veto presidencial fez com que Universal News. De baixa renda e corrigir. Bom, parece que está tudo ok, no raio de 50 km está recebendo as emissoras que tem que receber, mas eu gosto de fazer o teste de sensibilidade nos 96.5, que é a torre da Rádio União FM de Blumenau, que dá 100 km em linha reta. Vamos então buscar um ponto aqui para ver se ele consegue receber 96.5. Vamos procurar na rua aqui algum ponto que tenha melhor sintonia. Opa! Passou no teste, hein? Passou no teste, recebendo sinal de 100 km. Ok, feito o teste no FM também. Hora de testar o Bluetooth. Vamos emparear aqui. Já fiz aqui um pré-teste. Ativando o Bluetooth. Conectando. Conectado. Vamos dar um volume aqui no... Ok, tudo certinho, Bluetooth funcionando 100%. 1, 2, 3, vou aproximar da minha voz aqui o microfone. Alô, alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando, afastando novamente. Espero que esteja gravando com boa qualidade. E vamos parar. 1, 2, 3, vou aproximar da minha voz aqui o microfone. Alô, alô, 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando, afastando novamente. Espero que esteja gravando com boa qualidade. E vamos deletar o arquivo. Ok, entrou o cartão TF aqui. Bom, achei o som de gravação dele um pouco inferior ao que eu tinha feito com o Ritex. Me parece, depois numa outra oportunidade nós vamos botar esses dois lado a lado, mas me parece que o som de gravação dele é inferior. Bom, testado AM, FM, ondas curtas, gravador, Bluetooth, cartão TF. Tudo funcionando ok aqui neste radinho. Nos resta então irmos às conclusões finais deste pequeno rádio irmão deste outro aqui. A impressão que eu tenho é que este aparelho usa exatamente o mesmo circuito do Ritex V115. Não sei quem nasceu primeiro, mas são bem iguais. Veja agora uma rápida comparação no AM. E a família recebe uma bolsa. É mentira! Se o cidadão trabalhou, vai comprovar que ele foi um bom trabalhador e a família dele, se ele foi o arrimo, foi ele ou ela, né? Era arrimo daquela família. Parece que o Ritex V115 é melhor. Não posso ainda bater o martelo, mas eu tive a impressão que o sinal estava melhor no V115. O que nós podemos saber é que esses dois aparelhos serão colocados em xeque em um próximo vídeo. Vou colocar lado a lado
para saber qual tem o melhor som, qual tem a melhor sensibilidade no AM, ondas curtas, em FM, para a gente ter certeza. Porque, olha, dá uma olhadinha aqui e vocês vão ver que realmente é algo muito estranho. Pequenas diferenças existem. Agora eu não sei porque eles são tão parecidos, por isso que eu acredito que seja o mesmo circuito. O AM do Han Rong-da me pareceu muito ruim, eu não gostei daquela troca ali, quando a gente troca de frequência, ele fica dando um chiado, depois ele estabiliza na frequência. Aquilo ali me pareceu bem ruim, não gostei nem um pouquinho. Por isso ainda acredito que nós vamos ter um teste bem interessante quando colocar esses dois aparelhos lado a lado. E não vai demorar não, logo vou trazer um vídeo mostrando essas diferenças. Curta, compartilhe, comente se você tem ou teve o Han Rong-da K603 e o que achou dele. É um clone? E se você ainda não viu o review do Ritex V115, clique aqui antes que esse vídeo acabe. Eu volto em breve com mais informações sobre rádio, FMDX, antenas e muito mais. Um grande abraço e até breve.